Muito boa noite. Queria cumprimentá-las, saudá-los a todos. Um abraço para a nossa mesa e para o Presidente da Mesa de Congresso, para o Dr. Luís Montenegro, o nosso novo líder. Apresento aqui a moção do PSD, dos deputados do PSD, no Parlamento Europeu, intitulada Europa e Portugal 2030. O PSD tem sido o alicerce essencial, permanente e condicional da opção portuguesa pela integração na União Europeia e na NATO. Nunca fez alianças nem concessões a partidos que ponham em causa estes dois pilares da nossa afirmação soberana. A guerra de agressão em curso impôs uma mudança geopolítica de grande alcance na Europa e no mundo, que só confirma as opções fundamentais de Portugal e do PSD pelo projeto europeu e pela Aliança Atlântica. A moção que aqui apresentamos, os deputados do PSD no Parlamento Europeu, reafirma esta opção do PSD e identifica as prioridades políticas que consubstanciam e renovam o compromisso europeu de Portugal. A crise pandémica já reforçara a necessidade de uma integração mais profunda, mas a guerra repôs a paz e a segurança como os desígnios primeiros da União Europeia e relançou o tema do alargamento ao Cáucaso e aos Balcãs. As lições, entretanto, aprendidas com a crise da zona euro, a crise dos fluxos migratórios e a ocorrência do Brexit, também apontam para um aprofundamento da integração. A União Europeia tem sido, e estou certo continuará a ser, a solução, mas precisa de ser proativa, agir rapidamente e ter as competências e os meios necessários para responder com eficácia aos desafios que vivemos. Só os venceremos com mais solidariedade, coordenação e partilha. Por isso queremos a união da energia, da saúde, do digital, a soberania alimentar, uma estratégia comum para a natalidade. No fundo, precisamos de uma autonomia estratégica na União Europeia e este é um princípio transversal e também um instrumento da afirmação geopolítica global da União Europeia e dos seus valores. O PSD defende, pois, a atribuição de novas áreas de competência na União Europeia, devidamente articulada com a dimensão nacional, por exemplo e designadamente na área da saúde, da energia, da defesa, da demografia e da proteção civil. O PSD apoia uma reforma dos tratados que, para lá destes novos domínios, fortaleça a legitimidade democrática das instituições europeias, a sua responsabilidade política, a sua proximidade aos cidadãos e que se simplifique o processo de decisão. Esta reforma e os seus desenvolvimentos não devem afetar aqueles que são os três desafios fundamentais da União Europeia: potenciar o crescimento para garantir o bem-estar social dos cidadãos europeus e a coesão social, territorial e económica dentro da União. E aqui não poderia deixar de dar uma palavra para as regiões ultraperiféricas, a Madeira e os Açores, que estão dentro da coesão territorial e com um artigo próprio no Tratado da União Europeia como preocupações fundamentais dos deputados do PSD. Dar prioridade ao combate às alterações climáticas e à descarbonização, no sentido de assegurar a sustentabilidade ambiental de todas as políticas da União Europeia e de manter a liderança global neste domínio. Apostar na ciência, na tecnologia e na inovação, promovendo a transição digital e ambicionando uma futura liderança global na esfera digital. A concretização de todos estes objetivos obriga a um incremento do orçamento da União Europeia, que neste momento se traduz em apenas 1% do PIB da União, e este incremento só é possível com a criação e a mobilização de recursos próprios. A aposta no crescimento sustentável, mas efetivo, tornando a Europa mais competitiva e mais rica, é a única via de promover e valorizar
a Europa social, a Europa dos direitos sociais, o modo de vida europeu que justamente concilia a prosperidade económica com o bem-estar social, o que só pode ser atingido e defendido com um crescimento forte, um crescimento sólido. Não há nem pode haver Europa social sem prosperidade económica, sem um crescimento sólido e sustentável. Quem verdadeiramente quer uma Europa social tem de defender uma Europa competitiva. E o PSD defende estas palavras e não tem medo delas: a competitividade, a produtividade, o mérito, o rigor, sem nunca esquecer, insisto, a coesão territorial. Defendemos também, por isso, a agricultura, as pescas, o mundo rural. Temos muito potencial, forças que temos de reforçar, como a economia azul e o turismo. E neste âmbito destaco a proposta para a criação de uma agência europeia para o turismo. Todas estas reformas devem fazer-se mantendo e reforçando-se o princípio do Estado de Direito, o rule of law, pelos direitos fundamentais e pelos princípios estruturantes da democracia na União Europeia e em todos os Estados-membros. A primazia dos valores e do direito é uma pegada europeia que em tudo corresponde à marca de água do PSD. O personalismo, que é incompatível com uma visão liberal que se fia no mercado sem curar do equilíbrio social, e com uma visão socialista que apregou a igualdade sem cuidar do crescimento da economia. Na Europa e em Portugal, o PSD tem como desígnio a defesa deste modo de vida especificamente europeu, que preconiza a economia social de mercado com a pessoa humana, os seus direitos e os seus valores. No fundo, queremos mais Europa, o que significará também melhor Portugal. A Portugal não lhe faltam recursos financeiros. Agora precisamos é de um governo que esteja à altura dos portugueses, um governo que seja competente, que seja justo, que seja forte e corajoso. E esse governo terá de ser um governo do PSD e liderado pelo nosso futuro Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Montenegro. E é com esta visão europeia e europeísta que o PSD estará em condições de proporcionar um futuro melhor a todos os portugueses e de, em particular, dar às gerações mais jovens a oportunidade de realização e de sucesso que lhes tem sido negada nos anos mais recentes. Muito obrigado, viva o PSD, viva a Europa, viva Portugal!